Olá, como vai? Eu sou o professor Flávio de Leão Bastos Pereira e este é o programa Falando em Liberdade, um programa que debate, discute os principais e mais atuais temas dos direitos humanos no mundo e no Brasil. Antes de mais nada, mais uma vez eu quero agradecer ao nosso presidente da Ordem dos Advogados de São Paulo, Caio Augusto, assim como ao diretor da Escola Superior da Advocacia, da ESA, o Dr. Jorge Bolsinhas, e também, claro, ao coordenador da ESA, o professor Adriano Ferreira. E hoje o nosso tema diz respeito aos direitos humanos e a sua conexão com as empresas, ao processo de globalização e os impactos desse processo sobre os direitos humanos, ao papel das Nações Unidas, ou seja, do sistema global e talvez até dos regionais, nessa temática. E para falar desse assunto, nós convidamos uma das principais pesquisadoras, professoras e especialistas no Brasil hoje na temática, que é a professora Paula Danese. Bem-vinda, professora Paula. Obrigado por aceitar o convite. Eu quero ressaltar que a professora Paula Danese é mestre pela Universidade de São Paulo, doutoranda pela Universidade de São Paulo, também uma das coordenadoras da pós-graduação em Direito Internacional Aplicado da EBRAD, professora do curso de Empresas e Direitos Humanos da ESA São Paulo e, portanto, uma das pessoas mais qualificadas para conversarmos sobre esses pontos. Professora Paula, bem-vinda. Muito obrigada, professor Flávio, pelo convite, pela honra de estar aqui no programa, de debater esse tema com o senhor. Então, acredito que o programa tem realmente uma especialidade que é tratar desses temas de uma forma mais ampla, para as pessoas entenderem. A linguagem dos direitos humanos é justamente essa. Ela tem que ser acessível. Então, eu agradeço o programa, a iniciativa. Não basta que os direitos humanos sejam universais, mas a sua acessibilidade também. Exatamente. Não é isso? Eu parto de uma questão inicial bem básica para que a gente possa, então, desenvolver aqui um debate para os nossos telespectadores. O ponto é: direitos humanos, quem deve observá-los, quem deve cumprir os direitos humanos, o que são os direitos humanos, não é? É apenas o Estado que deve observá-lo ou não? Agradeço a pergunta. Então, a questão de direitos humanos, num primeiro momento, quando a gente tem a eclosão da universalização dos direitos humanos, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, se entendia que os Estados tinham o dever de promover e respeitar direitos humanos. Os Estados, que são os sujeitos primários do direito internacional público, então começaram a carregar esta carga de implementar os instrumentos internacionais de direitos humanos. O problema é que hoje a gente vê que não são só os Estados que podem violar ou proteger direitos humanos. Nós temos empresas que têm o seu faturamento maior do que os Estados. Então, elas têm realmente uma força ali, uma força nesse mundo global, interconectado, que precisa ser levada em consideração. Então, na evolução dos sujeitos do direito internacional, os Estados, depois as organizações internacionais, e aí a gente teve a humanização do direito internacional. Então, o indivíduo, ele passa a ser não só o objeto, ou seja, eu tenho uma Declaração Universal dos Direitos Humanos que cuida, convenção contra o genocídio, por exemplo, mas como que eu vou realmente permitir que este indivíduo, ao ser objeto, possa acessar o direito internacional. Então, essa humanização trouxe outro viés para o direito internacional dos direitos humanos. E logo depois, né, pensando historicamente, nós tivemos os atores não estatais como violadores de direitos humanos e como responsabilizá-los. E aí que entra a ideia de direitos humanos em empresas, porque as empresas, elas são uma ferramenta para que se possa promover e proteger os direitos humanos, mas muitas vezes elas acabam sendo as violadoras de direitos humanos. Então não adianta eu só recair a responsabilidade do Estado, é uma responsabilidade de todos essa proteção dos direitos humanos. Portanto, o que você falou aqui, professora Paula, é que o fenômeno da transnacionalização, na busca de novos mercados por essas companhias, essas empresas, e o porte econômico que as mesmas apresentam, quando adentram uma nova perspectiva de exploração e de operações, leva a
provavelmente novas espécies de violações, é isso? Exatamente. Um caso que é bem elucidativo nesse sentido é o caso Chevron no Equador, né? Que a empresa Chevron, ela foi retirar o petróleo, etc. E na hora que ela estava fazendo essa extração, ela contaminou o solo e prejudicou grande parcela da população indígena que estava ali. O estado do Equador foi responsabilizado, mas eu tenho uma empresa ali que está violando. Então, o direito internacional começou a se questionar, será que eu só posso entrar com uma responsabilidade do Estado? Obviamente que tem uma questão de fiscalização, né? Um due diligence que o Estado não fez, mas eu tenho também uma empresa que descumpriu tratados internacionais de direitos humanos. Por isso que isso virou, por Kofi Annan, que foi secretário-geral da ONU, um objetivo da própria ONU a refletir sobre isso. E daí veio o pedido dele do estudo para John Rude, professor de Harvard, sobre qual é a relação entre direitos humanos e empresas. Ele demorou 6 anos, 2011, depois, de 2005 a 2011, estudando isso para vir com os princípios orientadores da ONU sobre direitos humanos e empresas. Ah, perfeito. A professora mencionou um caso que envolveu violação ao meio ambiente. Uhum. Então, para voltarmos num estágio prévio, anterior, a questão é que tipos de direitos nós podemos vislumbrar e entender como passíveis de violação por uma empresa? Só meio ambiente, por exemplo? Não, o que os princípios orientadores de direitos humanos e empresas eles trazem é justamente a ideia de que essa Carta de Direito Internacional de Direitos Humanos, Declaração Universal e os 2 protocolos, mas os outros tratados onde o estado em que essa empresa esteja tenha ratificado, deve ser respeitado pela empresa. O meio ambiente já foi objeto até de opinião consultiva da Corte Interamericana de Direitos Humanos, a OC 23 de 17, em que ela traça a relação entre meio ambiente e direitos humanos. Então, ao transgredir uma norma de meio ambiente, você poderá também violar direitos humanos. Então, esse é um primeiro momento. Mas eu posso ter, por exemplo, trabalho escravo. Não tem nada a ver com a relação de meio ambiente e a gente, infelizmente, vê na realidade brasileira a questão de trabalho escravo. Então, é uma outra forma de violação que as empresas também podem transgredir. Meio ambiente é uma coisa mais clara, principalmente porque a gente teve Mariana e Brumadinho, e isso trouxe à tona uma reflexão maior sobre o tema, que é importante, porque não estava ganhando espaço. Infelizmente, a gente, enquanto sociedade, às vezes precisa de uma tragédia para refletir sobre direitos. Meio ambiente, sim, mas também temos, por exemplo, a questão de desigualdade de gênero, né? Mulheres que numa empresa recebem menos que homens. Então, eu tenho, por exemplo, questão de racismo, são violações que têm determinadas proporções em que as empresas participam de alguma forma, direta ou indiretamente, para a violação de direitos humanos. Esse é um ponto muito importante. O racismo é uma questão presente neste contexto? O que eu pergunto é, profissionais, negros, indígenas, pessoas com obesidade, pessoas com limitações físicas encontram dificuldade para a inserção no mercado de trabalho? E neste caso, estamos falando ainda do mesmo contexto? Responsabilização das empresas, não do ponto de vista legal apenas, mas indo além, buscando uma integração com o entorno desta empresa. É disso que estamos falando? Com certeza. Eu acredito que a questão da violação ela pode crescer. Nós podemos ter uma violação que ela se torna mais grave aos nossos olhos, porque elas têm uma proporção midiática, ou violações dentro da própria empresa, que não é todo mundo que fica sabendo, mas não deixa de ser uma violação. Então, a ideia de promover também direitos humanos, que é uma responsabilidade das empresas, estaria justamente nisso. Será que eu estou inserindo todo mundo? A gente não pode esquecer que a base dos direitos humanos é a dignidade da pessoa humana. Ter uma empresa que tem racismo, que tem desigualdade de gênero, que tem algum tipo de discriminação, ela não está cumprindo com o ponto basilar dos direitos humanos, que é a dignidade da pessoa humana. Então, eu tenho aí como escalas em relação à proporção da violação, como que a empresa tem que lidar. Por isso que muitos programas de compliance hoje, esse é um dos objetivos meu e da professora Luíse, por exemplo, que também é professora no curso que o professor Flávio coordena, é um compliance em direitos humanos.
Porque eu tenho compliance contra a corrupção, que é o que todo mundo hoje estuda. É o que está na mídia hoje, né? Que Exato. FCPA e tal, mas eu também tenho um compliance em direitos humanos. E aí também é uma atmosfera dentro da empresa. Será que se eu tiver uma empresa com respeito aos direitos humanos, ela vai render mais? Isso é óbvio, já tem estudos nesse sentido. Será que se eu tiver uma empresa que respeite o meio ambiente, será que ela vai vender mais? Porque hoje a nossa sociedade, né, os millennials, né, que também a gente chama dessa forma, eles preferem pagar até mais se ele tiver a consciência que aquela empresa ela utiliza energia renovável, que o produto que ela utiliza é reciclável. Então, o gasto que a empresa tem, na verdade, se reverte de uma forma de lucro. E assim ela também respeita o meio ambiente, respeita os direitos humanos. Então, não é um gasto, é um investimento nesse setor. Então, um plano de negócios, uma operação, uma startup deve inserir nas suas avaliações, nos seus cálculos, a questão dos direitos humanos. Exatamente. Por exemplo, ambiental. Exatamente. Pois não, professor. Não, eu ia falar que é engraçado isso, porque nós vemos multinacionais, né, a Avon, por exemplo, ou a Mil, ou tem várias, a Klabin, por exemplo, que tem esse viés de compliance em direitos humanos, que tem a inserção no Pacto Global da ONU para Direitos Humanos em Empresas, e temos empresas pequenas que se utilizam, às vezes até da Agenda 2030, que nós vamos conversar hoje, no seu dia a dia, empresas pequenas, de contabilidade, etc. Como que elas realmente estão na sua cadeia de produção cumprindo com os direitos humanos? E aí entram normas trabalhistas, que talvez seja o primeiro grande contato de uma atividade empreendedora com os direitos humanos, mas partimos para novas perspectivas, não é? Exato. Então, por exemplo, a privacidade no uso da internet na empresa. Entra nesse contexto também? Com certeza, porque o direito à privacidade também é um direito humano. A liberdade de expressão também é, mas eu também tenho que ter sempre um limiar ali. O que é realmente uma proteção de dados, porque ela é minha privacidade. O que é uma proteção de dados indevida, e aí ela entra na questão de corrupção, porque a gente tem que ter o cuidado de falar, não posso mexer em nada porque é proteção de dados, etc. Mas será que eu não estou trazendo com isso uma abertura para a corrupção? Então, achar o meio termo não é fácil nesse sentido, por isso que direitos humanos é uma ferramenta sempre em constante evolução. Então, vejo justamente nesse apontamento como inserir várias ferramentas de direitos humanos. Uma outra questão muito importante é a questão, por exemplo, hoje de refugiados, migrantes. Será que as empresas estão preparadas para receber esses refugiados? Será que inseri-las no mercado de trabalho também não é uma forma aí de promoção dos direitos humanos? Algo que empresas têm feito e isso reflete de uma forma positiva, porque não adianta só eu abrir as portas, eu enquanto Estado, falar, não, pode entrar, não tem problema nenhum, você vai ser bem recebido, e aquela pessoa ela fica à margem da sociedade, porque ela não consegue entrar no mercado de trabalho, que as empresas não têm uma política de abertura para isso. Então, é uma mudança de formiguinha, né? Uma mudança na cabeça do Estado, mudança na cabeça das empresas e também da própria sociedade. Porque se eu tenho uma sociedade não consciente em relação a direitos humanos, as empresas até podem fazer, mas isso não vai se refletir da forma como a ONU gostaria. Perfeito. Ou seja, nós estamos pensando aqui numa postura das empresas